conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de horas de trabalho útil. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Vicky, bem-vindos para mais um capítulo do nosso querido livrinho, Nosso Lar. Já pega aí o teu livro se você quer acompanhar. Se aconchegue, fique à vontade, já curta, comente, tá? Me fale se você está gostando, de onde você está falando. E vamos para mais um capítulo. Hoje entraremos no capítulo 32, tá? Que é Notícias da Veneranda. Os capítulos anteriores a gente pôde acompanhar alguns casos muito comuns lá em Nosso Lar, inclusive, né? De pessoas que cometeram atos não tão legais aqui na Terra, né? E aí é óbvio que toda ação, né? Não há efeito sem causa, então se as pessoas estão sofrendo lá, é porque alguma coisa elas fizeram pra isso. E hoje a gente vai falar sobre a Veneranda. A gente vai ver quem é a Veneranda e vai mudar um pouquinho, então eu acho que vai ser bem legal, tá? Então vamos lá. 32. Notícias de Veneranda. Agora que penetrara o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes, sementeiras, reclamavam-me a todo momento. De maneira indireta, provocava explicações de Narcisa, enunciando perguntas veladas. No grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para umbral, ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. A ministra Veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. E observando-me a curiosidade sadia, continuou esclarecendo. Trata-se dos salões verdes. Para serviços de educação, entre as grandes fileiras das árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração. Outros para os ministros visitantes e estudiosos em geral, reservando-se, porém, de assinalada beleza para as conversações do governador, quando ele se digna de vir até nós. Periodicamente, as árvores eretas se cobrem de flores, dando a ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Temos, assim, no firmamento, o teto acolhedor com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. Gente, então a Narcisa tá falando aqui com o André, né? Que eles estão ali no parque, eles estão observando. Se você prestar atenção na leitura, eles dão bastante detalhes, né? Sobre o lugar que eles estão ali. E ela fala que a ministra Veneranda criou planos excelentes para os processos educativos, né? No caso aqui, os salões verdes, que é para o serviço de educação. Olha só que legal. Que no caso, entre as grandes fileiras de árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências do ministro da regeneração e outro para ministros visitantes e estudiosos em geral. Então, olha só que legal isso que a ministra fez, né? Aí o André Luiz fala, devem ser prodigiosos esses palácios da natureza, acrescentei. Aí a Narcisa, sem dúvida. O projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos francos em toda a colônia. Soube que tal se dera havia precisamente 40 anos. Iniciou-se então a caminhada do Salão Natural. Todos os ministérios pediram cooperação, inclusive da União Divina, que solicitou o concurso de Veneranda na organização de recintos dessa ordem. No Bosques das Águas, surgiram deliciosos recantos em toda a parte. O mais interessante, todavia, a meu ver, são os que se instituíram nas escolas. Variam nas formas e dimensões. Nos parques de educação, do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizados e 5 instrutores diferentes. No centro, funciona um enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, à maneira do cinematográfico terrestre, com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas simultaneamente. Essa iniciativa melhorou consideravelmente
a cidade unindo com o mesmo esforço o serviço proveitoso, a utilidade prática e a beleza espiritual. Então, olha só que legal, todos os ministérios pediram para a ministra trabalhar em relação a esses recantos. Então, por toda parte lá na colônia tem esses recantos. Aqui, ó, ela cita que nos parques de educação e do esclarecimento, ela instalou um verdadeiro castelo. Então, ela juntou, né? Ela até fala aqui, serviço proveitoso, né? Que é o estudo, a dedicação, a utilidade de prática, porque o que você vai ter uma coisa que não tem utilidade, né? E a beleza espiritual. Então, olha só que legal isso que a ministra fez. Valendo-me da pausa natural, interpelei. E o mobiliário dos salões, tal como dos grandes recintos terrenos? Narcisa sorriu e acentuou. A diferença. A ministra idealizou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo. Sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo, forrado de relva olente e macia. Isso imprime formosura e disposições características, disse a organizadora, que seria justo lembrar as preleções do mestre em plena praia, quando de suas divinas excursões juntos aos Tiberíades, e dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros apresenta vasta compensação. A essa altura, interrompeu-se a bondosa enfermeira, mas, identificando meu interesse silencioso, prosseguiu. O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador. A ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helênico, mais antigo, e decorou o salão a traços especiais, formando em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palaquins de arvoredo e frondejante vegetação. Cada mês do ano mostra cores diferentes, em razão das flores que vão se modificando em espécie de 30 a 30 dias. Então, gente, para vocês terem assim, né, uma base, a Narcisa está explicando para o André em relação a como são feitos salões lá, né? Porque aqui, quando você vai pegando os detalhes, você vê que é de uma beleza extraordinária. Eu não consigo imaginar algo tão bonito, né? Algo aqui na Terra para comparar. Cada detalhe aqui é uma coisa assim surreal, né? Então ela tava falando aqui da mobília, né? Que tudo a ministra veneranda, ela foi pensando certinho, não foi assim, aleatório, não, ela pensou, ela, né, analisou, planejou e aí executou. E aí ficou essa coisa linda, que só de ler aqui eu já me sinto bem falando, e de imaginar, eu imagino que seja algo maravilhoso, né? A ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas de nossos companheiros encarnados na terra, e envia, por sua vez, afirmações de esperança e serviço às esferas superiores, em homenagem ao mestre dos mestres. Esse salão é a nota de júbilo para nossos ministérios. Talvez já saiba que o governador aqui vem quase que semanalmente aos domingos. Ali permanece longas horas conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com umbral, recebendo nossos votos e visitas e confortando enfermos convalescentes. À noitinha, quando pode demorar-se, ouve a música e assiste a números de artes, executado por jovens e crianças dos nossos educandários. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costuma vir até aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural, que acomoda confortavelmente mais de 30 mil pessoas. Então, gente, imagina o tamanho que deve ser esse palácio, já que ele acomoda mais de 30 mil pessoas. E ela fala aqui que tem muitos forasteiros, né, que vêm passar um tempo ali em nosso lar, vêm para ver esse palácio, para ver como que é, né, como funciona, porque é realmente algo muito conhecido e muito bonito. Ouvindo os interessantes informes, eu experimentava um misto de alegria e curiosidade. O salão da ministra veneranda
continuou Narcisa. É também esplêndido recinto, cuja conservação nos merece especial carinho. Meu Deus, que susto, mano. Corta essa última parte. É também esplêndido recinto, cuja conservação nos merece especial carinho. Todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicações dessa benegada serva de nosso Senhor. Grande número de benefícios nesse ministério foram por elas criados, para atender os mais infelizes. Sua tradição de trabalho em nosso lar é considerada pela governadoria como das mais dignas. É a entidade com o maior número de horas de serviço na colônia e é a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Permanece em tarefa ativa nessa cidade há mais de 200 anos. Gente, então olha só, né? De falar um pouco do trabalho da veneranda, a gente foi falar agora aqui sobre a veneranda. A Narcisa tá falando pro André, né? E olha só, ela é a entidade, né, o espírito com o maior número de horas de serviço na colônia. Ou seja, ela é a que mais trabalhou na colônia, tipo, que tem horas ali acumuladas, né? Tem horas de serviço. E é a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Permanece em tarefa ativa há mais de 200 anos. Então, se você acha que você trabalha muito, meu querido, não trabalha, porque essa bonitona aqui da veneranda trabalha há mais de 200 anos. Só isso, bem de leves. Impressionado com as informações, adiantei. Como deve ser respeitável essa benfeitora? Você diz muito bem, Narcisa disse, com reverência. É criatura das mais elevadas de nossa colônia espiritual. Os 11 ministros que com ela atuam na regeneração, ouvem-na antes de tomar qualquer providência de vulto. Em numerosos processos, a governadoria se socorre dos seus pareceres, com exceção do governador. A ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecente, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual. Esquiva-se a menor informação a tal respeito. Galera, olha o nível dessa mulher. Olha isso. De todos os espíritos ali, né, com exceção do governador, tirando o governador da colônia nosso lar, a ministra veneranda, ela é a única entidade que já viu Jesus, que já conversou com Jesus nas esferas superiores. No caso aqui ela fala esferas resplandecentes, tá? Mas nunca comentou esse fato, ou seja, ela sempre se esquiva, ela não quer falar, né? Não é tipo, eu falei com Jesus, sabia que eu conversei com Jesus? Não, ela guarda isso pra ela e toda pessoa que tenta conversar com ela sobre isso, ela se esquiva, ela muda de assunto, faz cara de paisagem e segue a vida. Além disso, há outra nota interessante relativamente a ela. Um dia, há 4 anos, nosso lar amanheceu em festa. As fraternidades da luz, que regem os destinos cristãos da América, homenagearam veneranda, conferindo-lhe a medalha do mérito de serviço, a primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. A mulher, galera, ela recebeu uma medalha. Porque ela trabalhou apenas 1 milhão de horas úteis, sem parar, tá? Aqui, ó, sem reclamar, sem interromper e sem esmorecer. Olha isso. Não, isso é uma coisa que eu fico surreal, porque a gente trabalha 2 horas aqui na Terra e fala, tô cansada, quero ir pra minha casa. Com essa pessoa diferente, e nós temos que ter mais essa visão, né, dos nossos deveres. Generosa comissão veio trazer a honrosa mercê, mas em meio do júbilo geral, reunidos a governadoria, os ministérios e a multidão na Praça Maior, a ministra veneranda apenas chorou em silêncio. Entregou em seguida o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não o merecia e transmitindo a personalidade coletiva da colônia, apesar dos protestos do governador.
Então, você aí quer ser reconhecido, quer ser reconhecida pelo seu trabalho, né? Que a gente, normalmente, nós humanos somos assim, a gente acha bom ser reconhecido, a gente fica feliz. Mas ela aqui, claro que ela ficou feliz, mas ela falou que ela não merecia e ela deu o troféu ali para os lugares que podiam deixar ali, né? Ela falou, transmitiu nos arquivos da cidade, né? Mesmo o governador falando que não precisava, ela fez isso. Desistiu de todas as homenagens festivas com que se pretendia comemorar mais tarde. O acontecimento jamais comentado a honrosa conquista. Extraordinária mulher, disse eu, por que não se encaminharia às esferas mais altas? Narcisa baixou o tom de voz e declarou: intimamente, ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Soube que a benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem-amados que demoram na terra à espera com paciência. Então, né, o André Luiz ele perguntou, mas por que ela não vive nas esferas superiores, nas esferas mais altas? E ela vive, a Narcisa falou aqui, que intimamente ela vive em zonas muito superiores, mas pelo espírito de amor ao próximo, de carinho, ela trabalha, né, em nosso lar, inclusive ela falou aqui, há mais de 1000 anos, pelo grupo de corações bem-amados que demoram na terra à espera com paciência. Aí o André Luiz perguntou, né, como poderei conhecê-la? E aí Narcisa, que parecia alegrar-se com o meu interesse, explicou satisfeita: amanhã, à tardinha, após as preces, a ministra virá ao salão, a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. Então o André Luiz ficou curioso, né, de tanto falar, né, a Narcisa comentar dessa moça, o André Luiz ficou super feliz e ele queria conhecê-la. A Narcisa falou: amanhã ela vai vir, né, dar alguns ensinamentos sobre os pensamentos aqui no salão. E aí você, né, pode conhecer ela. E aí a gente fica com o capítulo 32, galera. O capítulo 33 será aqui curiosas observações. Vamos ver como que será, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente pôde aí, né, conhecer agora um outro personagem da questão do livro Nosso Lar, né? Um outro espírito. A gente tava vendo só casos de espíritos, né, sofredores, que estavam ali passando por perrengues. Agora a gente pode ver um pouco do lado, né, de uma ministra, que olha só que lindo, que maravilhoso. Então eu acho que é muito interessante a gente ver esses dois extremos. Eu acho maravilhoso e dá um aprendizado, né, de quanto falta ainda pra gente evoluir e o quanto temos que ser esforçados, porque olha ela, né, só tem 1000 horas de trabalho sem parar, né, sem reclamar, ganhou um troféu, se reivindicou do troféu, que ela ficou feliz, claro, mas, né, não falou, não quero, não tem problema, não fiz mais, né, que é a minha obrigação ali. E olha, há um exemplo de humildade, de amor, né, poderia estar lá nas esferas lá em cima, de boa, mas, né, ela vai, claro, só que ela está ali trabalhando a nosso lar há 1000 anos. Então é isso, gente. Não esqueçam de me seguir no Instagram, que é @vicky_raiz. Deixa seu comentário, seu like. E eu espero vocês aqui até semana que vem. Beijos, tchau!